O verso 15, 2 Samuel 12:15 diz assim: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi. A criança adoeceu gravemente. Buscou Davi pela criança, ele jejuou, entrou, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa levantaram, foram até ele, certo? Para o levantar, porém ele não quis, ele não comeu, e sucedeu que no 7º dia a criança morreu. 7 dias depois, Davi recebe o impacto da morte da criança. O que a morte da criança é? Sua responsabilização. O que é a falência da sua empresa? A sua responsabilização. O que é o diálogo que tem na pauta o divórcio? Sua responsabilização. O que é o comportamento tóxico, nocivo e desobediente de seus filhos? Sua responsabilização. O que é o câncer de pulmão que você enfrenta por causa do cigarro? É a sua responsabilização. Você está sendo responsabilizado, não castigado, por aquilo que você fez. Mas a beleza de tudo isso é como esse camarada se comporta. Verso 18 diz assim: 7º dia morreu a criança, e os servos de Davi temiam de dizer para ele que a criança estava morta, porque os servos deles diziam: se ele está prostrado sem comer 7 dias, porque a criança está doente, se nós avisarmos que ela morreu, ele vai entrar num quadro depressivo. Pois bem, verso ainda 18, diz assim no finalzinho, deixa eu ir para o 19. Enquanto eles estão cochichando na porta, decidindo quem dá a notícia para Davi que o filho dele morreu, o 19 diz assim: viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança, meu filho morreu? E eles dizem para ele: infelizmente, Davi, seu garoto acabou de morrer. A última coisa que Davi gostaria de ouvir era morreu, mas ele não teve medo de perguntar, encarar. Você sabe qual é? Talvez uma das grandes dificuldades que temos é deixar o problema difícil ficar impossível. Esse é o problema. Nós não encaramos enquanto é apenas uma dor, mas negligenciamos ela. E aí, quando vê, nós temos um câncer em estado de metástase. Mas por que é que eu tenho isso? Porque se eu tivesse agido, se eu entendo que eu tenho um quadro familiar que desenvolve esse tipo de patologia, se há uma recomendação do Conselho Mundial da Saúde, ou onde queiram, de que eu devo procurar atitudes prévias, mas eu não faço.